Cara, foi uma das maiores transferências da história do futebol, né, cara? Daquilo que a gente acompanhou, através da lista, parece que foi a sétima maior transferência do futebol brasileiro. E sem dúvida nenhuma, dá um friozinho na barriga, né? Sem dúvida, pela Dormiu bem, complexidade, dormiu foram bastante ou foram não? dias agitados, né, É. digamos assim. E assim, é muito certeiro, né, vocês começaram a trabalhar com o Vitor Reis lá na base do Palmeiras, a base é super vitoriosa, os jogadores já sobem, com um status diferente hoje pelo trabalho que está sendo Sem feito dúvida. lá. Mas o Vitor Reis é um jogador que tinha 20 e poucos jogos no profissional e de repente desperta o interesse de um gigante como o Manchester City. Outros clubes já queriam Sim. o Vitor Reis, mas como é que começou esse assunto com o City? Não, quando você fala de base e Palmeiras, com certeza o seu nível de assertividade, ele aumenta muito por tudo aquilo que você acabou de comentar, o profissionalismo, tudo aquilo que o Palmeiras vem desempenhando, vem desenvolvendo nos últimos anos, com certeza te traz e te credencia aos atletas da base um pouco mais no profissional. Mas o Vitor, desde muito cedo, apresenta uma personalidade muito acima daquilo que a gente enxergava para um atleta da É, idade dele. Isso vem é, chamando a atenção desde lá de trás. verdade. Clubes grandes, como o Manchester City, não acompanham o jogador nos últimos 20 jogos, acompanham o jogador desde dos seus 14, 15 anos. O Vitor é um atleta que passou por todas as competições internacionais, principalmente de seleção brasileira, capitão da seleção, participou do Sul-Americano, Mundial. Então, todos esses jogos, a personalidade do Vitor em partidas oficiais e importantes com a camisa da seleção, ou até mesmo com o Palmeiras, foram credenciando ele a chegar ao nível de uma operação como essa. É claro que isso não acontece do dia para a noite, então, Sim, às vezes a gente de fora pode pensar: o Vitor fez apenas 28 jogos, mas são 5 anos de acompanhamento de um clube com uma estrutura do Manchester City para poder entender que Vitor, na verdade, tinha condição de poder, exercer o seu papel ali no Manchester. Então, os 20 e poucos jogos do Vitor no Palmeiras, no profissional, apenas o credenciou, consolidou aquilo uhum. que ele já tinha feito nos últimos 4 anos. Cara, 4 anos, 5 anos acompanhando é muita coisa e eu fico com a sensação do cuidado que vocês têm que ter com a carreira do jogador, porque, assim, qualquer ponto fora da curva, qualquer deslize, qualquer a atitude ou ação, tomada de decisão errada, faz com que o clube não Sem olhe dúvida, mais. sem dúvida. Nosso trabalho é gestão, André. Nosso trabalho ele é literalmente voltado para a gestão. Então, é gestão de conflitos, gestão de atitudes, gestão de imagem, gestão de área. Então, tudo isso, todos esses pequenas atitudes, pequenos gestos que vão consolidando um atleta no decorrer de todos esses anos, para que a gente possa exercer uma operação como essa, após 25, 26 partidas, na equipe profissional. Mas quando eles chegam na equipe profissional, um clube da grandeza do Manchester apenas quer ter a certeza de que tudo aquilo que ele acompanhou nos últimos anos foi consolidado ali no profissional. Então, não é muito o que conta, digamos assim, ali depois esse grande finale, é apenas um processo de consolidação. Essa é a maior negociação que você já fez? A Ou Pay uma das? uma das, a PayPay nos seus longos 34 anos, com certeza já operacionou, operações bastante importantes, como a do próprio Lukaku, que por 3 anos foi Sim. a maior, operação já vista de entrada do Chelsea e de saída da Inter de Milão, se eu não me engano, é até hoje, valores que geraram em torno de 134 milhões de libras na época, mas com certeza essa operação teve um quê a mais pela importância ao projeto Brasil. A Sim, PayPay chega no Brasil, você acompanhou desde o início, fazem sim. 3 anos, 4 anos agora, é muito recente, né, quando nós, na verdade, trouxemos ao Brasil o Gerson pela primeira vez ao Flamengo. E desde aquele momento acendeu internamente na empresa um sinal de que o futebol brasileiro passaria por um processo de profissionalização muito importante. Até então não era comum um clube brasileiro ir no mercado europeu, cobrir uma oferta de clubes europeus, por um atleta do nível e da idade e do potencial que tinha o Gerson naquele momento. Então, quando isso acontece, internamente nós certamente percebemos que existia um movimento já, que depois veio a se consolidar com as criações das SAFs e com essas Uhum. movimentações que a gente tem visto cada dia mais rotineiras no futebol brasileiro, e cada janela que passa tem aumentado isso aqui internamente. Então, naquele momento, a gente percebeu que isso seria mais aprimorado no Brasil, e a PayPay resolveu vir para o Brasil e abrir o seu escritório central no Brasil, e hoje representa uma grande fatia da empresa como um todo. A PayPay ela tem, base na Europa, né, ela
ela começa esse trabalho com um dos grandes empresários do futebol mundial, que é o Frederico Pastorello, o Sim. italiano, né. E aí vocês são sócios, né, vocês têm ali um trabalho. E quantos, agentes são hoje na A PayPay? empresa hoje, são 6 escritórios espalhados pelo mundo, são 4 escritórios, divididos ali, pela Europa e 2 escritórios agora recentes no Brasil, do qual nós abrimos a sede em São Paulo e agora recentemente Rio de Janeiro e também expandimos já a Porto Alegre. Então, digamos que Uhum. no Brasil a gente já tem 3 escritórios, a tendência é que a gente faça e siga a mesma regra do futebol europeu, que a gente esteja sempre nos maiores polos para estar perto dos nossos atletas, né. A empresa fez 34 anos recente, já tenho 9 anos que eu trabalho com o Federico, comecei apenas, aconselhando e indicando nomes brasileiros, pela dificuldade, do relacionamento com o Sim, Brasil, pela facilidade da língua, porque, morei na Itália por muitos anos e isso facilitou o relacionamento. Após 4 anos de relacionamento e operações apenas no mercado europeu, surgiu essa situação do Gerson, que abriu para a gente um horizonte de que a gente poderia vir para o Brasil e expandir, a empresa, trazendo aquilo que na época 27 anos de empresa nos tinham consolidadas como uma das maiores empresas do segmento. Então, um ano depois, Federico foi eleito o maior empresário do mundo. Isso sim. trouxe para nós certamente um nível de visibilidade e responsabilidade Uhum. também, muito maior do que a gente tinha. Isso também nos ajudou e nos fortaleceu ao trabalho e a desenvolver o futebol aqui no Brasil, que não é fácil, não é simples, porque estamos falando certamente do maior celeiro do futebol mundial e do qual eu acredito que vai continuar sendo, e do qual também tem excelentes profissionais aqui no Brasil. Então, certamente foi um trabalho bem sólido. O Gerson, ele tá com vocês ou vocês só fizeram Não, aquela operação o Gerson trabalhou conosco até aquele momento, nós fizemos aquela operação que da foi apenas um vinda, negócio. e aí depois Ele seguiu, ele seguiu, ele seguiu. e aí depois ele ainda vai para Marseille e volta, E né? volta, e ainda É, tem rumores que vai voltar de novo, e né. parece que vai voltar, né, porque existe uma movimentação de É, mercado de que o Marseille pode querer de novo, pois né? é, eu ouvi falar de alguns outros clubes também, não acompanho, não Sim, participamos sim. dessa gestão mais, mas Gerson tem uma qualidade, Zenit, né, tem essa entre história outros, também, mas nós estamos falando de um atleta de um nível seleção brasileira consolidado sem hoje dúvida nenhuma, sem e dúvida líder nenhuma. absoluto lá Se não no foi à toa no que o Flamengo. Flamengo enxergou isso, muita responsabilidade dos gestores na época foi à Europa e na época o Gerson nós tínhamos uma situação para ele de um clube russo, o Flamengo cobriu a oferta e trouxe o Gerson, muito também É, pela vontade do próprio atleta. Então esse movimento que foi aquele naquela época de 2019, muito da geração do Jorge, serviu certamente de base para que a gente pudesse enxergar o futebol brasileiro como nesse novo formato que de fato vem se construindo hoje, se eu não me engano, mais de 60% da Série A já se transformou em SAF, e isso consolida um trabalho sem dúvida para todos. Isso traz visibilidade também sim. para o Brasil no futebol internacional. Hoje o futebol brasileiro na Europa, ele é visto com muito mais responsabilidade do que um pouco anteriormente. Eu quero entrar nesse assunto com você desse caminho inverso, né, que hoje o futebol brasileiro tem possibilidades de buscar jogadores que estão na ativa no futebol da Europa. Então, uma contramão, vamos dizer assim, no mercado, que eu quero tocar nesse assunto. Mas voltando na questão do Vitor Reis, fazendo uma propaganda aqui no All Sport, eu e o Bruno Andrade, meu parceiro na coluna Mercado da Bola, a gente trouxe em primeira mão essa notícia, né. Foi uma notícia que acabou explodindo aí mundialmente. Depois outros companheiros lá na Europa, como o Fabrício Romano, que é muito respeitado lá no mercado, também, trouxe a notícia. E a curiosidade é, tanto a gente aqui no Brasil, quanto lá na Europa com o Romano, era 40 milhões de euros a negociação do City, ou a oferta que iria chegar ao Palmeiras. Em algum momento esse valor redondo de 40 aconteceu? Não, ficou claro para a gente que era um desejo do Palmeiras, que chegasse a esses valores somados a talvez bonificações por performance do atleta, um modus operandi que o Palmeiras tem feito e muito bem com outros atletas que foram, já desempenharam e Sim, já contribuíram financeiramente esse retorno através das bonificações. O City tinha um modus operandi um pouco diferente, ele gostaria de fixar um valor fixo da operação, então ali os dias de negociações foram muito mais voltados para isso. O Palmeiras talvez pleiteando um pouco mais essas questões, ainda que fossem variáveis, o City mais tendencioso a pagar um valor fixo e no final das contas
foi quase isso. Acabou que bateu em 37, né, porque teve trinta e um sete reajuste ali no nos final, finais, né. pela questão do Sim, parcelamento, sim. né, que aconteceu. E assim, quando o City entra e fala assim: "Olha, vou mandar a oferta", já dá para considerar o jogador vendido ou não? Não, existem alguns pormenores burocráticos até que a negociação aconteça, ainda mais desse tamanho. É, Quando você fala de 2 clubes gigantes, de um lado 2 administrações excelentes, então tudo é muito mais complexo do que parece apenas trazer uma oferta ou outra. Ela tende a ser sim ou não em poucos minutos, então obviamente que as coisas teriam que ser construídas com muito cuidado para que ambos se sentissem confortáveis na negociação, porque com certeza não é tão simples, não é um valor pequeno para que o City possa ter essa convicção, e também não é uma operação tão simples para o Palmeiras, se desfazer de um atleta de um potencial, do tamanho do Vitor, então, o convencimento de todas as partes tem que ser construído. Qual